tá? Vamos falar hoje sobre a teoria da Constituição, beleza? Porque a matéria vai ser 2 em 1. Eu comecei a gravar agora, então por isso que eu tô repetindo o que eu acabei de dizer, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu só entrar pelo meu celular também, para mim acompanhar em duas telas o, o conteúdo, né? Porque às vezes vai que eu compartilho alguma coisa errada e tal. Opa, eita, foi, que é isso? Né? Opa, então, beleza. Deixa eu colocar aqui do lado. Beleza. É, agora sim dá para. Já está compartilhando? Ou não? Bom, vamos falar hoje, pessoal, sobre o poder constituinte, tá? Poder constituinte, pessoal, é o poder de elaborar, tá? Opa. É o poder de elaborar uma Constituição, é o poder de atualizar também uma Constituição, tá? Então, esse é o poder constituinte. Então, ele é constituído, pessoal, por uma Assembleia Constituinte, tá? Ele é composto por uma Assembleia Constituinte, ou seja, vamos supor que os deputados federais e senadores eles queiram fazer uma nova Constituição. Então, eles vão fazer uma Assembleia Constituinte. Por quê? Porque, como eles são parlamentares, eles possuem esse poder constituinte. Tá? Não só os deputados federais que estão lá em Brasília, mas os deputados estaduais também possuem poder constituinte. Deputados estaduais e deputados federais. Agora, vereadores não possuem esse poder porque no município não existe Constituição. No município existe lei orgânica. Aonde existe Constituição é apenas na Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então, poder constituinte abrange só União e Estados. Tá? Só esses dois. E também a questão que eu me refiro de poder constituinte não é apenas de criar uma Constituição, tá? Mas também o poder de atualizar a Constituição, tá? Então, a gente sabe, pessoal, que quando foi feita a Constituição, principalmente a Constituição Federal, ela foi feita em 1988. Muita coisa aconteceu, pessoal. Muita água rolou de 1988 até 2025. Muitas leis que antes eram interpretadas de uma forma, hoje em dia, ela não é mais interpretada da mesma forma. E, e é preciso haver atualizações da Constituição Federal para que ela possa se adaptar à sociedade. Então, o fato de a Constituição atualizar também significa poder constituinte. Não apenas a questão de criar a Constituição do zero, mas sim a de atualizar também refere-se ao poder constituinte, tá bom? Então, a questão de atualizar a Constituição, ela é realizada por meio de emendas constitucionais. As emendas, elas servem para atualizar a Constituição. Tá? Nós temos as emendas constitucionais da Constituição Federal, que são cerca de 130 por aí, e temos as emendas constitucionais dos estados, que aí vai depender de cada estado, né? Eu não sei os números exatos aqui para passar para vocês, mas é isso, tá? Então essa é a introdução aí do nosso conteúdo do Poder Constituinte, beleza? Tá bom. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Beleza. Vamos falar agora sobre o poder constituinte originário, tá?
Na verdade, eu vou só introduzir, né? Nós temos duas formas, dois tipos de poder constituinte: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Eu coloquei essa imagem aqui do originário, um bloquinho sendo colocado em cima de outro, porque é como se estivesse construindo. Por isso que é originário. E o derivado, eu coloquei essa bolinha azul como se estivesse atualizando, tá? Que significa o derivado, significa atualizar a Constituição. O primeiro significa construir uma Constituição e o segundo significa atualizar a Constituição, beleza? Só um minutinho aqui. Só um minuto. Vamos agora só detalhar e destrinchar melhor a questão do poder constituinte originário, beleza? Tá certo, pessoal. O poder constituinte originário, grave na cabeça de vocês. O poder constituinte originário, ele se refere ao ato de criar, construir uma constituição nova do zero. Isso que consiste o poder constituinte originário. Ele vai criar, tá? E o poder constituinte derivado, ele não vai criar, ele vai derivar do originário. Por isso que é derivado. Ele vai atualizar, beleza? É, Quando a gente fala, pessoal, do poder constituinte, é bom a gente também abordar as quatro características principais do poder constituinte originário, que seria o poder constituinte de criar uma constituição do zero, tá? Primeira característica, pessoal, do poder constituinte originário é que ele é inicial, ou seja, ele vai dar início a uma nova ordem. Por isso que ele é inicial, tá? A segunda característica é que ele é ilimitado, tá? O que significa isso? Uma Constituição que vai ser feita do zero não precisa respeitar nenhum limite imposto pela Constituição anterior, nenhum limite imposto por uma lei anterior. Ele é ilimitado, ele não precisa respeitar nada. Pode criar uma lei, um novo direito, um novo dever do zero. Ele não está limitado a nenhuma ordem constitucional anterior. Então, o poder constituinte originário, pessoal, muitas pessoas dizem que o poder constituinte originário ele é muito perigoso. Por quê? Porque você vai iniciar uma nova ordem constitucional no país. Ele é ilimitado. Ele não está limitado a nenhum, não vai respeitar nada. Ele vai começar do zero, como se nada tivesse acontecido antes. Então, na elaboração de uma nova Constituição, é preciso ter muito cuidado e muita cautela. E é por isso que a nossa Constituição não foi refeita, porque é muito perigoso. É muito perigoso. A nossa Constituição, pessoal, ela só foi feita, a de 1988, porque nós estávamos em um período de ditadura militar. Então, nesse período de emergência, nesse período atípico, foi necessário fazer uma Constituição nova. Mas acredito que não vai ser uma Constituição nova nos próximos anos, porque é muito perigoso fazer uma Constituição do zero, porque ela é ilimitada, tá? Ela é ilimitada. Então, quando eu me refiro, pessoal, quando eu falo que a Constituição Federal, ela, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, para tudo tem uma exceção. E isso é o bonito do direito. Para tudo tem uma exceção. Então, ele é ilimitado, o poder constituinte originário? É. E qual é a exceção? A exceção é o princípio da vedação do retrocesso social. Princípio da vedação do retrocesso social. Ele é o único limite ao poder constituinte originário, e eu explico. Vamos supor que nós temos uma Constituição Federal de 88 agora em vigência aqui no país. Só que ano que vem, 2026, aparece uma nova Assembleia Constituinte, o poder constituinte originário cria uma nova Constituição do zero. Ele é ilimitado? Ele vai precisar respeitar os limites impostos pela Constituição anterior? Não. Porém, a nova Constituição ela não poderá ferir
princípios e direitos relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição Federal ela não pode chegar, a nova de 2026, que nem existe, apesar de ser ilimitada, ela não pode chegar e falar assim: olha, vamos acabar com o direito à vida para idosos de 65 anos para cima. Não, não pode, porque estaria retrocedendo socialmente. Todos os direitos conquistados até então iriam ser retrocedidos. Por isso que esse princípio é chamado princípio da vedação do retrocesso. Não pode retroceder. Não pode chegar uma Constituição Federal de 2026 e chegar e falar assim, olha, vai ter agora tortura no Brasil. Não pode. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Retrocede socialmente. Então, o único limitador do poder constituinte originário é o princípio da vedação do retrocesso social. Tirando ele, meu amigo, não tem mais nenhum limite. Não tem mais nenhum limite. Então, é perigoso, mas é uma característica do poder constituinte originário. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, o poder constituinte ele é originário, ele também é incondicionado, tá? Ele não existem pré-condições para ser feito, ele simplesmente é feito, porque ele é o que é, ele é originário, ele é ilimitado, então ele não existe pré-condições para realizá-lo, não. As únicas condições é o quórum, é a galera estar presente e fazer a Assembleia Constituinte aprovar, a única condição. Mas ele não está limitado a outras condições anteriores a pré-condições. E a quarta característica é que ele é permanente. Tá? O poder constituinte originário, ele não é temporário, ele é permanente, ou seja, ele vai durar até que exista uma nova Constituição. Enquanto não existir uma nova Constituição, ele vai durar. Ele vai durar. Por que eu falo que ele é permanente, pessoal? E parece que é uma característica até um tanto, como eu posso dizer, clichê. Ah, tudo bem, vai existir até a próxima. Ok. Só que quando a gente fala, pessoal, de emendas constitucionais, elas não são permanentes. Emendas. A gente está falando de Constituição. Quando a gente fala das emendas constitucionais, elas não são permanentes, elas são temporárias. Por quê? Pode vir um STF e chegar nessa emenda e falar assim, olha, infelizmente essa emenda aqui fere os princípios e eu vou tornar ela inativa, por exemplo. Tá? Ou pode vir uma outra emenda constitucional e anular a emenda constitucional anterior? Pode também. Ela é temporária, ela não é permanente. O que é permanente é a própria Constituição Federal, o poder constituinte originário. Tá? Então, essas são as quatro características do poder constituinte. O originário, ele é inicial, porque ele dá início à nova ordem. Ele é ilimitado, porque não precisa respeitar limites impostos por constituições anteriores. Ele é incondicionado, porque ele não precisa respeitar pré-condições que já estejam estabelecidas para existir. Não precisa. E ele é permanente, tá? Porque ele dura até a próxima Constituição Federal. Não é temporário. Beleza? E quando a gente fala de poder constituinte originário, pessoal, nós também falamos das espécies, né? Tem o poder constituinte originário, ele tem a espécie histórica, e o poder constituinte originário ele também tem a espécie revolucionária. O histórico, pessoal, ele é tão somente quando elabora-se a primeira Constituição de um Estado. Ou seja, a primeira Constituição do país, pessoal, foi feita em 1824, outorgada por Dom Pedro I. Então, quando a gente fala de espécie histórica, a única Constituição Federal que possui espécie histórica no Brasil é a de 1824, que foi a primeira. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta não são históricas, porque elas não foram a primeira, só a de 1824 de Dom Pedro I. E a revolucionária, a espécie revolucionária, elas são todas as outras constituições que vieram após a primeira. Né? Então, desde a segunda até a sétima que nós temos agora, elas enquadram-se na espécie revolucionária, né? Poder constituinte originário, revolucionário, e o poder constituinte originário histórico, ele é apenas a primeira Constituição, outorgada por Dom Pedro I.
Sabem, pessoal, que na a Constituição, ela pode ser promulgada ou ela pode ser outorgada. Vocês sabiam disso? A Constituição outorgada é quando ela é imposta goela abaixo da sociedade. Não há democracia na elaboração e na votação da Constituição. Por isso que ela é outorgada, enfiada goela abaixo. Outorgada. E temos a forma da Constituição promulgada, que aí ela é feita democraticamente, né? Votada bonitinho, seguindo toda uma formalidade e obedecendo à vontade do povo, obedecendo à vontade da maioria dos representantes eleitos. Então, é só para a título de curiosidade, não sei se vai cair na prova, mas é bom você saber. A Constituição outorgada é aquela que é autoritária, aquela que não é democrática, que não há uma votação, não, é simplesmente imposta. E a promulgada é diferente, é totalmente o oposto. Esse? Show de bola! Agora, pessoal, vamos falar sobre o poder constituinte derivado. Tá? Pessoal, o poder constituinte derivado a gente já abordou, né? Ele deriva da Constituição Federal. Tá. Pode repetir sobre a Constituição outorgada? Sim. Tá? A Constituição outorgada, ela é aquela Constituição imposta na sociedade, onde não existe votação, não existe democracia. Ela é simplesmente imposta pelo chefe, pode ser pelo imperador, pode ser pelo presidente, desde que não seja de forma democrática, aquela que é imposta, goela abaixo, é a outorgada. E a promulgada não, é aquela que existe uma votação, aquela que existe um rito, aquela que existe uma democracia, a participação da maioria, a participação do povo, e ali aquela Constituição ela é promulgada. A outorgada exatamente, é o exato oposto. Tá? Bom, quando a gente fala de poder constituinte derivado, é aquele poder de atualizar. Tá? É o poder constituinte de atualizar o originário. O originário existe e o derivado apenas atualiza o originário. Poder constituinte, né? Então, vamos falar, né? Vamos abordar as quatro principais características do poder constituinte derivado. Beleza? Bom, em primeiro lugar, ele é secundário. Ele não é primário. Primário é o originário, ele vem primeiro. Secundário é o poder constituinte derivado, tá? Não é o primeiro na hierarquia do poder constituinte. Tá? O poder constituinte derivado, pessoal, ele também é limitado. E o que significa ele ser limitado? Tá? Ele está sujeito às regras estabelecidas pela Constituição Federal. Ele está sujeito às regras estabelecidas pelo poder originário. Por isso que ele é limitado. Ele não pode ir além do que previ. Tá? Não pode ir além do que o originário previ. E, se por algum acaso, pessoal, o poder constituinte originário ele quiser dar uma de ilimitado, ou seja, ir além dos limites do poder constituinte originário, ou seja, ir além dos limites da Constituição Federal, automaticamente ele vai ser inconstitucional. Então, se uma emenda constitucional ir para além dos limites da Constituição, vai ser declarado inconstitucional, vai ser anulado, vai ser cassado, enfim, não não vai existir. E se existir, vai ser rechaçado, tá? Se existir, vai ser rechaçado. Bom, a terceira característica, pessoal, do poder constituinte derivado é que ele é condicionado, tá? O que que significa isso, pessoal? É exatamente o oposto do poder constituinte originário. Como assim condicionado? Vamos conversar. É,
O poder constituinte derivado, as emendas constitucionais, elas são condicionadas a muitos princípios, né? Um deles é, eu me refiro à questão das cláusulas pétreas. Como assim cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas, pessoal, são aquelas cláusulas que elas são cláusulas de pedra, ou seja, elas não podem ser alteradas, elas são de pedra, não podem ser tocadas, são intocáveis. Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. São cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. E não pode haver emendas constitucionais que tendam a abolir tais cláusulas pétreas. Então, ela está condicionada às cláusulas pétreas, o poder constituinte derivado. E aonde está, onde estão as, onde está escrito isso, Vinícius? Cara, eu te respondo. Eu te respondo. Ó, vou abrir a Constituição com vocês lá no artigo 60 da Constituição Federal. Nossa Senhora, meu computador vai desligar. Misericórdia. Nossa. Pessoal, pera aí só um minuto. Meu computador vai desligar. Tá? A bateria tá acabando. Pera aí. Eu vou terminar a monitoria no poder constituinte derivado. Na semana que vem a gente aborda sobre os outros poderes. Tá? Por quê? Porque eu não achei o carregador do meu computador. E aí ele vai descarregar e, enfim, beleza? Voltei a gravar aqui. Vou compartilhar minha tela. Tem que ser rápido antes que desligue tudo, né? Se desligar tudo, eu perco toda a gravação. Beleza. É, bom, voltando, né? Ixi, nem se lembra onde eu tava. Tá, beleza. Ah, eu ia abrir com vocês as cláusulas pétreas, né? Artigo 60. Eu ia abrir com vocês as cláusulas pétreas aqui. Tá, deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Aqui. Artigo 60. Vamos lá. A Constituição, quando eu falo, pessoal, é o seguinte, as emendas constitucionais, elas não podem violar cláusulas pétreas. Ou seja, tá? Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4, é o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ó, forma federativa do Estado, não pode haver emendas constitucionais tendentes a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso aqui não pode ser objeto de emenda constitucional. Por quê? Porque, assim como a gente viu aqui no nosso slide, ele é condicionado. Tá? Ele é condicionado. Ele está existem pré-condições para que ele possa agir. Não pode violar, não pode passar do limite, não pode ter que respeitar, não pode haver proposta tendente a abolir e por aí vai. Tá. E bom, quando a gente fala, pessoal, do poder constituinte derivado, principalmente nas emendas constitucionais, emenda constitucional federal, o que acontece? Nas emendas constitucionais, pessoal, elas são realizadas por votação pelos deputados federais e senadores. Então, para que possa existir uma emenda constitucional, é preciso haver 3/5 dos votos, tanto do, da Câmara dos Deputados quanto do Senado, tem que haver 3/5, e dois, em duas vezes. Ou seja, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado. Passa um mês, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, aprovou, pronto, emenda constitucional. Tá? Então, para que eu possa fazer uma emenda, tem que também respeitar essas condições do quórum, das votações. Então, por isso que ela é condicionada. Ela é condicionada a todos esses fatores que eu acabei de mencionar. E também a última característica é que ele é subordinado. O poder constitucional derivado ele é subordinado
Então, ele não possui a liberdade, ele não possui a soberania que o poder constituinte originário possui. O poder constituinte originário, pessoal, ele tem muita liberdade, tem muita soberania, e o derivado não. Então, o derivado ele está subordinado ao poder constituinte originário. Beleza? Ele tem que obedecer às regras impostas pela Constituição originária, pelo poder constituinte originário. Então, essas são as quatro principais características do poder constituinte derivado, tá? Não vai ser possível nós falarmos sobre as espécies, tá? Eu vou fazer a chamada aqui e também hoje não vai ter o questionário, infelizmente. Infelizmente, pode ser assim previsto da bateria acabar. Vou fazer a chamada para não perder. Opa, pausar. Pronto. Vamos lá. Alex, né? Alice, Ana Clara Gardino, Ana Clara Souza, Ana Júlia Rocha, Breno Lopes, Caio Cardoso, Caio Yanda Souza, Caio Ian Rocha, Caio Cruz, Camille, Carla, Daiane, Daniel Ortiz, Fernanda Diamante, Fernanda Nascimento, Fernanda Tisto, Gabriele Monteiro, Gabriele Vitória, Gustavo Esteves, Heitor Batista, Henri Lucas, o Dylon, Laís, Pedro, Isabela, Pacheco, Isabelle Silva, Ítalo Marques, Jean Victor, Joseildo, Júlia Boldoni, Juliana Rodrigues, Karine Vanceto, Caroline Martins, Laura, Leila, Luiz, tá acabando a bateria, Lourdes, Mariana Show, Maiara, Nayara, Padel, Nil, Noemi, Patrícia, Priscila, Rafael Rocha, Raul, Rebeca, Rodrigo, Thaís, Yuri e Victor Gibran. Beleza? Chamada registrada. Pessoal, peço perdão, aconteceu imprevisto, mas infelizmente, mas acontece, devido isso acontece, tá? Chamada registrada, obrigado por ficarem, até a semana que vem. Aí a gente continua, semana que vem a gente vai continuar o conteúdo de hoje, certo? Um abraço, tchau, tchau.